Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Olá, bom dia a todas e todos. Agora são 11 horas e 5 minutos, Rádio Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de comunicadores populares Novos Rumos, de volta com mais uma edição do programa Alô Comunidade, nesse sábado 22, antevéspera de São João, aqui em João Pessoa. Bom dia a todas e todos, bom dia, Beto Palhano. Bom dia a todos e todas. Como disse o companheiro Dalmo, estamos aqui mais uma vez fazendo o programa Alô Comunidade, nessa véspera de São João, que deve estar bombando lá na cidade de Campina Grande, o maior São João do mundo, já que Campina Grande a referência dos festejos juninos no estado da Paraíba, inclusive no Brasil hoje, né? Campina Grande e Caruaru que disputam esta briga, como o Caruaru insistindo em dizer que é o melhor e Campina é o maior. Ninguém sabe quem é o melhor, ninguém sabe qual é o maior, mas os dois são bons, muito bons. Estão convidados todos a irem para a Serra da Borborema pegar um friozinho lá, bem gostoso. Bote frio nisso, viu? Eu estive lá na quinta-feira, tá 16 graus em média. Eu vi a foto do pessoal, todo mundo com jaquetão por causa do frio lá. Frio. E daqui a pouco tem uma matéria especial sobre a participação dos membros da Sociedade da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Eles fizeram uma festa lá na quinta-feira à noite e a gente esteve lá fazendo uma cobertura especial. Agora são 11h07. Esse programa é uma iniciativa da Rádio Zumbi Web, numa parceria e realização colaborativa com a Sociedade Cultural Posse Nova República, a Academia de Cordel do Vale do Paraíba e também o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Está no ar mais uma edição do programa Alô Comunidade, primeiro radiofônico paraibano sobre a temática da comunicação comunitária e livre. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa, solidária, numa parceria inédita entre os movimentos sociais pela democratização da comunicação e a Empresa Paraibana de Comunicação, a EPC. Seus objetivos principais são contribuir para uma cultura de paz e harmonia social, o bem-estar coletivo e reflexões sobre o cotidiano das comunidades da Paraíba. A edição de hoje, dia 22, né? Hoje 22 de junho, tem a produção de Dalmo Oliveira e Fabiana Veloso, com locução e apoio de estúdio deste que vos fala, Beto Palhano, sonoplastia do nosso grande Maurício José, e nossa equipe de produção conta ainda com a colaboração dos companheiros Fábio Mozart e Marcos Veloso, que no momento está convalescendo e, portanto, não está colaborando. É isso mesmo, já mandando um alô especial para Marcos Veloso, que está nos ouvindo no conjunto Valentina de Figueiredo. Marcos, que passou aí por um procedimento cardiológico, né? Nesses dias ele está de volta, viu, pai? Está passando ainda, né? Porque falta fazer ainda a cirurgia. Uma safenazinha, né? Na maior articulação de rádios comunitárias da Paraíba, esse programa tem retransmissão por várias emissoras populares e alternativas. O player da Rádio Zumbi está disponível em diversos portais e blogs da internet. Você pode nos ouvir, por exemplo, através do link aqui da Rádio Tabajara, radiotabajara.pb.gov.br. Rádio Zumbi
jp.blogspot.com.br. Também Novos Rumos, jornalistas.blogspot.com. Aliás, não tem BR, né? Não tem esse BR, não. Saiu o BR, morreu o BR. Exatamente. Tabajara tem o BR, né? Porque é gov.gov.br. E também Tribuna do Vale online.blogspot.com. E o blog do Vavá da Luz, lá da cidade do Ingá. Blog do vavadaluz.com. Isso mesmo, estão conosco reproduzindo o Alô Comunidade em suas grades de programação os seguintes parceiros aí de comunicação alternativa. Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Comunitária Nordeste FM lá de Guarabira. A Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael. Rádio Bom Futuro, é uma emissora aí da cidade de Porto Velho, em Rondônia. E a Rádio Comunitária Esplanada FM da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Também conosco Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente do Timbó. Rádio Difusora de Mandacaru. Rádio Acauã de Aparecida. E Rádio Quebra-Mar FM em Cabedelo. Rádio Araçá FM da cidade de Mari. E a rádio, deixa eu ver aqui, parou em Mari, a Rádio Umbuzeiro FM na cidade de Umbu. Rádio Casa Branca da cidade de Bahia. E o telefone aqui estava meio desconectado, voltou, beleza agora. Rádio Cidade Comunitária de Pilar, né? A Rádio Comunitária de Pilar. A Rádio Central de Gurien, a Rádio Alternativa FM. E também a Rádio Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão, conosco nessa parceria. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que estamos produzindo aqui nos estúdios da Rádio Tabajara AM. Olha, tem uma nova emissora conosco, Rádio Web Diário PB, viu? No site aí do diariopb.com.br, a Rádio Web do nosso amigo Sérgio Ricardo. Sérgio Piaba. É mais bonito. Ricardo da Silva, um abraço para Sérgio Ricardo. E a Rádio Diário PB já está funcionando e retransmitindo o Alô Comunidade. Se você quer anunciar aqui no Alô Comunidade ou simplesmente interagir conosco, mande uma mensagem de voz aqui para o WhatsApp do Alô Comunidade. O número é 83 98897 1340. Deixa eu repetir, 98897 1340, zap aqui do Alô Comunidade. E aqui nos estúdios da Tabajara AM, para interagir ao vivo com nossos locutores, ligue 3218-7928, 3214-7796 ou ainda o 3214-7797. É isso mesmo, agora são 11 horas, Maurício, 11 horas e 13 minutos. Olha, a gente queria iniciar o programa também dedicando essa edição ao companheiro João de Deus Rafael Júnior, ele que nos deixou no último domingo, viu? O advogado João de Deus, nosso amigo lá do Geisel, depois de passar por um período aí de enfrentando turbulência, o câncer, né? Foi vencido pela doença e faleceu no último domingo. A gente queria dedicar essa edição a João, que era um batalhador também social, um cara da cultura, ligado ao carnaval aqui da cidade. E João de Deus teve seu corpo velado, né, aqui em João Pessoa, mas foi sepultado na cidade de Sumé, no Cariri paraibano, de onde ele é natural. Beto Palhano, a gente dedica especialmente o programa de hoje a João de Deus Rafael Júnior. Também porque ele estava sempre presente nos movimentos comunitários, inclusive lá no Ernesto Geisel, ele era advogado e muitas vezes nos prestou assessoria jurídica em todos os movimentos que ocorriam lá no bairro do ex-ditador Ernesto Geisel. Ok, agora são
11 horas e 14 minutos. Maurício, como eu tinha dito no início aqui da abertura, a gente fez uma matéria especial sobre a participação dos poetas cordelistas no Salão de Artesanato em Campina Grande. Ocorreu na quinta-feira agora e a gente foi lá, fez uma cobertura especial. Eu trouxe uma matéria exclusiva aqui para a Rádio Tabajara, para a Rádio Zumbi, e daqui a pouco a gente começa a nossa entrevista. A gente já está aqui nos estúdios com o professor médico hematologista Alexandre Magno Pimentel de Oliveira. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, Beto Palhano, sobre saúde, sobre a questão do sangue das pessoas e outros assuntos relacionados à saúde no Alô Comunidade, tá certo? Isso. Maurício, eu vou botar então essa matéria agora do Salão de Artesanato e os cordelistas aí da academia. O microfone na mão do povo. Tá saindo? Tem que ligar aqui, é? Deixa eu voltar aqui, só um minuto, viu? Peraí, opa. Faltou o cabo aqui. Giro comunitário. Notícias que não saem na mídia convencional. Na noite dessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a Academia de Cordel do Vale do Paraíba promoveu mais um sarau literário com os cordelistas associados da academia. Dessa vez, o palco foi o Salão de Artesanato da Paraíba, que está ocorrendo em Campina Grande, no Museu de Arte Contemporânea da cidade. O sarau iniciou por volta das 19 horas, com a abertura do presidente Marconi Araújo, que conclamou os presentes a fazerem homenagem dos cordelistas a Jackson do Pandeiro, aproveitando aí também o ano do centenário do Rei do Ritmo. No sarau, apresentações de Ranieri Abrantes, Rubens do Vale, Tiago Alves, Neto Ferreira, J. Lima, Fábio Bozar, El Gorignon, Bento Júnior, Anne Caroline, Tiago Monteiro e ainda Cristine Nobre, abrilhantando a noite no Salão de Artesanato da Paraíba. Salão traz a arte e a pretensão de seguir com autonomia, com bela fisionomia, que seu belo rosto aponta. Poesia sempre pronta para em Campina mostrar, a Academia da Conta faz poesia no ar. Pessoal, esse é o sarau da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. A gente queria agradecer a presença de todas, de todos. É uma noite festiva aqui em Campina Grande. Abraçar os visitantes, abraçar os turistas. A Academia de Cordel é muito honrada em participar dessa festa da cultura nordestina. A gente gostaria de chamar mais um aí, pessoal da Academia de Cordel, que tem nos acompanhado nessas caravanas. A gente tem apresentado saraus em vários cantos da Paraíba e fora da Paraíba. Tiago Alves, Tiago, você subiu aqui na hierarquia aqui da frente. Rubens está se preparando ali no camarim. Vamos chamar Tiago Alves, ex-poeta, preste atenção no serviço aqui, viu? Companheiro Tiago Alves, também de Itabaiana, uma pérola de Itabaiana, do Vale do Paraíba. Poesia na veia com Tiago Alves. Boa noite, Campina Grande. Eu não estou ouvindo a voz de Campina. Boa noite, Campina Grande. Boa noite.
Um abraço a todos vocês, eu estava morrendo de saudade. Saudade de Campina, minha querida Campina Grande. Nós estamos ali em João Pessoa, mas aqui em Campina Grande dá uma saudade imensa de subir aqui para ver a rainha da Borborema borbulhar a sua cultura, e principalmente agora, nesse período do maior São João do mundo. Um abraço afogueado na fogueira de São João para você. E eu vou falar um pouco de saudade. Eu sou ali do meio do caminho onde nasceu a Academia do Cordel do Vale do Paraíba. É entre João Pessoa e Campina. Fica ali batendo o coração. No meio das duas é a nossa querida Itabaiana. Mas nós estamos aqui para falar desse festival maravilhoso no 30º Salão de Artesanato. Vamos falar sobre o centenário do Rei do Ritmo. Falta 2 minutos, já me cortou o tempo ali. O Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro. Ainda tem 2 minutos essa eternidade? 2 minutos é uma eternidade para mim. Eu vou dizer alguma coisa sobre o Jackson do Pandeiro. Você falar sobre o Jackson, né? Há muito o que falar sobre o Jackson. Eu vou dizer só umas coisas aqui para o nosso querido Jackson do Pandeiro. Porque a Paraíba você tem um celeiro imenso. Então, a Paraíba destaca do cenário nacional um forte exército de música com um grande arsenal, nomes de poesia e poder, e fazer estremecer o show ou o recital. Nesse conjunto cabal, citamos Flávio José, Chico César, Elba Ramalho, Sérgio Lopes e Capilé, Saulo Pinto de Monteiro, Sábio Rei, Jacques do Pandeiro, também Geraldo André. Renata Arruda ainda é, junto a Roberto Miranda, somando a Tânia Alves com forte e grande banda, citamos Vital Faria, Zé Ramalho e mais teria essa grande demanda. O Tiago Alves, viu? Esse é o Tiago Alves, anota aí o nome desse caba retado bom, lá no Itabaiana, tá morando em João Pessoa também, mas não perdeu a verve matuta, a verve interiorana. A gente agradece a audiência e a atenção de todas e todos nesse 30º Salão de Artesanato da Paraíba, uma realização aqui da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. A gente gostaria de chamar outro matuto arretado, Neto Ferreira. Cadê ele? Professor Neto Ferreira, membro honorífico da Academia de Cordel. Boa noite, companheiro. Boa noite, Salão do Artesanato. Satisfação enorme estar aqui na companhia dos confrades da Academia do Cordel do Vale do Paraíba. E tenho aqui para vocês hoje algumas cestilhas Sertão e a Natureza. Eu disse: Deus autor celestial, mandai-me com ligeireza, rima, métrica e oração em sua densa pureza, para eu retratar 2 temas, sertão e a natureza. No reino da natureza o macaco é trapezista, papagaio é poliglota, o guepardo é velocista, na banda dos sabiás ele mesmo é vocalista. O gorila é pugilista, o castor é engenheiro, o pavão é manequim, pica-pau é marceneiro, o cachorro é detetive, o João de Barra é pedreiro. Sem trabalhar com tinteiro, camaleão muda a cor, sem tarrafas ou nem linha, o socó é pescador e a pétala da rosa é o palco pro balé do beija-flor. Meu sertão desbravador que possui muita beleza, aranha tecendo rede, deitado esperando a presa, gosta tanto do cardápio que dispensa a sobremesa. O leão tem garra e presa e é o rei do reino animal. O tubarão tem radar com bússola especial e Deus não instalou antena para captar o sinal. Beleza quer ser igual pro sertão, tira o chapéu.
pois jacaré se bronzeia sem filtro solar nem gel, e a abelha não compra açúcar, mas bota doce no mel. O sertão parece um réu, com defesa coroada, gavião sequestra pinto, pelo rode pato nada, e o pé barranca batata gonhão, sem precisar de enxada. No sertão sobra coalhada, Marconi Araújo, queijo, nata, soro e borra. Se avista o rote de cão, J. Lima, correndo atrás das cachorras, e um bando de urubus, Raniera Blancs, pedindo a Deus que um boi morra. No sertão, pra que não morra, a tradição cultural, assim que nasce um menino, soltar fogo é natural, e enterra-se seu umbigo na porteira do curral. Esse é o sarau da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. A gente agradece a audiência. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, 11 horas e 25 minutos. Aí um trecho aí da matéria especial, a cobertura que nós fizemos, Beto Palhano, no Salão de Artesanato, aí com a participação dos membros da academia, mais de 15 poetas prestigiando lá o evento do 30º Salão de Artesanato da Paraíba, nessa quinta-feira, agora no feriado de Corpus Christi, viu? Mandar parabéns para todos que estiveram presentes. Então, infelizmente, eu não pude ir por motivos de força maior. Isso. Motivo de força maior, eu bem não maior, pude ir, né? Força... Bem maior. 11h26, Maurício, vamos, a gente tá com o tempo aí meio exíguo, mas vamos dar início então a essa conversa, Beto Palhano. A gente convidou hoje o professor, doutor, médico hematologista Alexandre Magno Pimentel de Oliveira. Doutor Alexandre, ele é, na minha opinião, o maior especialista em anemia falciforme, doença falciforme, aqui no estado da Paraíba, e a associação dos portadores, das pessoas com anemias hereditárias, é a ASPA, que nós participamos também. Ela realizou no último dia 19 um dia de conscientização, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença falciforme, e uma série de ações, palestras, teve panfletagem também, e roda de diálogo no Arlinda Max. É um dia especial para as pessoas com a doença falciforme. Foi instituída pela Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, né? 19 de junho, como esse Dia Mundial de Conscientização. Essa doença que atinge aí mais de 60 mil pessoas vivendo com ela no Brasil, tá? A doença falciforme é genética, hereditária, e tem uma alteração aí nos glóbulos vermelhos. Mas para falar um pouco mais e melhor sobre ela, a gente convidou o doutor Alexandre Magno, que interrompeu seu feriadão. A gente agradece já de antemão. Doutor Alexandre, bom dia pela presença, viu? Obrigado pela presença. Obrigado também pelas referências elogiosas, que devo salientar, eu não sou o mais competente. Todo hematologista, é bondade sua, todo hematologista conhece bem essa patologia, que é uma patologia extremamente importante, e é uma doença que tem que se receber um tratamento todo especial pela importância social que isso representa. Beleza. Doutor Alexandre, a gente foi consultar aí o Google, encontramos algumas referências suas, principalmente aí referências acadêmicas, que com certeza não diz tudo ao seu respeito, mas eu vou ler rapidamente aqui. O senhor completa. A gente começa as nossas entrevistas perguntando quem o senhor é, de onde o senhor vem, qual é a sua comunidade de origem, para a gente entender melhor o nosso entrevistado. Mas aqui eu encontrei que o senhor possui graduação em medicina aqui pela UFPB, né? 76, especialização em hematologia clínica pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Logo em seguida, especialização também em medicina do trabalho pela Universidade Gama Filho. Fez mestrado em genética humana e médica pela Universidade da Paraíba.
e residência médica no Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira de Cavalcante. Alexandre Magno é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba, já aposentou. Como é que está esse currículo? Dê uma atualizada, por gentileza, para os nossos ouvintes compreenderem melhor as suas competências. Eu sou natural daqui de João Pessoa, uma família modesta, nascido aqui, me formei aqui na Universidade Federal da Paraíba e exerci minha atividade profissional aqui na cidade, após a residência no Rio de Janeiro e a realização de alguns cursos. Sou médico hematologista, portanto, em decorrência dessa especialização. Fui, durante minha vida, professor da Universidade Federal da Paraíba, que foi sempre uma função que sempre foi muito gratificante para mim. E exerço ainda a atividade de médico hematologista, mas a atividade de docente eu exerci de 1979 até 2018. Em meados de 2018 eu me aposentei. Então, hoje eu estou afastado da docência, trabalho apenas na coordenação do laboratório hemato e na atividade clínica. Ok. Doutor Alexandre, qual é o seu bairro de afetivo? O senhor nasceu em que bairro aqui de uma pessoa? Eu nasci em Jaguaribe, hoje resido no Miramar. É? Jaguaribe, então, é o lar afetivo, né? Doutor Alexandre, o senhor teve uma experiência... Sem querer interromper, então o senhor é conterrâneo, morador hoje de Fuba, companheiro Fuba lá do Miramar. Eu sei que, eu não sei se ele mora lá, sei que ele mora no Bessa. O ponto profissional dele de atividade artística, inclusive, e social é ali na Praça das Muriçocas, que aliás é bem próximo à minha residência. Bem próximo, né? Quem morou ali também foi doutor Agamenon Castilho, que hoje já foi-se embora. O Miramar é de Gualberto, que também é fundador da brincadeira das Muriçocas, né? Seu vizinho lá, ali no bairro do Miramar. Alexandre, por que o senhor escolheu essa especialidade de hematologia? O que é que ele levou quando estava fazendo a medicina? Por que o senhor escolheu essa linha aí? Eu sempre tive muito interesse, muita motivação nos assuntos relacionados ao tema foco da disciplina hematologia, a exemplo de anemias, doenças hemorrágicas, coagulação. E houve também uma influência muito grande de um professor que muito me marcou, que inclusive faleceu há uma semana atrás, o professor Gilson Espínola Guedes, e que teve uma importância enorme no desenvolvimento da disciplina na Universidade Federal da Paraíba, bem como na área social. E eu já tinha interesse, e ele, como sempre, teve uma participação muito importante na disciplina. Isso me influenciou e eu decidi ser hematologista. Doutor Gilson era professor da Federal também, não? Era, praticamente ele foi desde o início. Ele foi meu professor, foi desde o início da carreira, eu acho, da disciplina, nos primórdios da disciplina. Ele, se não foi o primeiro, provavelmente foi dos primeiros professores da disciplina. E sempre foi um professor extremamente respeitado e muito querido na universidade. Rapaz, eu soube dessa notícia, nem quis acreditar, nem procurei saber. Eu pensei até que tinha sido mais recente, mas foi na semana passada então, né? Foi semana passada. E Dr. Gilson Espínola Guedes, né? Foi ele que identificou a minha falciforme. Foi, né? Foi. Porque eu, como o senhor sabe, eu nasci em Guarabira e lá o pessoal não tinha ainda informação detalhada sobre isso. E aí mamãe me trouxe para cá, indicaram ele, na época ele já atuava nessa área. E foi o primeiro médico há 52 anos, doutor Alexandre. 52 anos que doutor Alexandre, ou doutor Gilson, me recebeu muito bem, era um cara muito humano. Então, minhas primeiras internações aqui... Há 52 anos? 52 anos. Ah, rapaz, tu tá ficando velho mesmo, não é brinquedo, não. Agora são 11 horas e 33 minutos. A gente tá batendo um papo aqui sobre saúde, sobre a saúde do sangue também, falando um pouco de hematologia com o professor Alexandre Magno, ele que é professor aposentado aí nessa cadeira na Universidade Federal.
O senhor formou muito hematologista aqui, né, doutor Alexandre? Aqui, tive a sorte... Como é que tá o quadro de hematologistas hoje na Paraíba, formados aqui? Nós temos um número grande de hematologistas na cidade. A franca maioria passou pela nossa participação, mas não foi resultado da minha participação. Foi resultado de um conjunto, inclusive de desenvolvimento de alunos que desenvolveram, por influência de 2 alunos, Luiz Fábio, que hoje é hematologista, Luiz Fábio Botelho e Larissa, solicitaram e influenciaram muito na criação da monitoria da hematologia, e a partir da implantação da monitoria, que foi fruto da insistência desses 2 alunos, houve uma melhora considerável no desempenho da disciplina e envolvimento de alunos de forma expressiva. Isso repercutiu a partir daí, começou a ocorrer muitas opções de alunos que ao terminar o curso optaram por hematologista. Hoje nós temos um número expressivo de hematologistas aqui. Todo de excelente nível. Quando foi que instalaram a monitoria na disciplina na UFB? Olha, deve ter sido há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Certo. Doutor Alexandre, o senhor também era responsável até a aposentadoria praticamente do ambulatório de hematologia. Conte um pouco dessa experiência aí pra gente lá no ambulatório. Principalmente assim, o atendimento desses casos de doença falciforme. O senhor também cuida de talassemia. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas 2 questões que a ASPA trabalha mais. O Hospital Universitário sempre foi um hospital de referência para SUS. E obviamente a comunidade que mais nos procurava ao longo de ao longo da vida foi pacientes de menor poder aquisitivo, e as patologias mais comumente encontradas no hospital universitário eram, por uma razão da organização da estrutura de prestação de serviço de saúde no estado, eram fundamentalmente as anemias, as doenças hemorrágicas, e considerando que a anemia falciforme é indiscutivelmente das anemias hemolíticas a mais comum nas Américas e obviamente no Brasil, e principalmente no Brasil, nas regiões que sofreram influência de migração e tráfico de negros, é claro que no Nordeste sempre a concentração foi muito grande. Nós sempre tivemos um número razoável, apesar de não sermos o estado com maior frequência de pacientes com anemia falciforme. Como nós tínhamos essa percepção em nível ambulatorial, nós organizamos um atendimento específico para eles, e isso evoluiu e ainda está em funcionamento com os outros médicos que fazem parte do hospital universitário atualmente. Doutor Alexandre, só para matar uma curiosidade, procede a informação que existe que a anemia falciforme é uma doença mais especificamente de pessoas de origem negra? Sim, a origem fundamentalmente da anemia falciforme é no grupo negroide. Então ela é comprovadamente um gene que surgiu em diversos pontos da África, por isso tem variações entre tem subtipos de anemia falciforme, dos haplótipos falcêmicos, e ele surgiu na África comprovadamente. E existem raríssimos casos no Oriente e raríssimos casos na Europa, mas a frequência, praticamente 99,99% dos pacientes com anemia falciforme são ou indivíduos negróides ou afrodescendentes. Então, no Brasil, no entanto, existe um estereótipo de você esperar um indivíduo ter cor negra na pele para se suspeitar de anemia falciforme, o que é um engano estúpido, porque nós temos um nível de miscigenação tão alto que, por exemplo, eu tive a oportunidade ao longo da vida de fazer o diagnóstico de pacientes loiros sem ser de cabelo pintado, de olhos azuis, na região do interior da Paraíba, por uma questão de casamentos consanguíneos. Isso é muito comum. Nós temos uma miscigenação tão grande que esse gene se distribuiu e a gente encontra em classe média e classe diferenciada. Eu tive a oportunidade de fazer diagnóstico em pacientes com traço falciforme em vários alunos de medicina, certo? Que obrigatoriamente não vem de segmento mais alto, mas a maioria sim.
certo? Pelo menos na federal. Então, agora, do ponto de vista de origem, é reconhecidamente uma herança negroide, certo? E vale salientar, esse aspecto é muito importante, que na África, na região onde ela prosperou, esse gene teve um valor muito importante na seleção e sobrevivência das pessoas. Quando você tira esses indivíduos da África, é que você vai ter problema. Isso não quer dizer que um paciente com anemia falciforme na África não vai ter problema. Ele vai ter anemia falciforme como fosse no Brasil. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora, se você bota, por exemplo, um desse na África do Sul, onde é mais frio, ele vai ter muito mais problema. Uhum. Professor Alexandre, essa parte é importante do assunto. Pelo que eu estudei, né, ao longo do tempo, querendo conhecer essa minha própria doença, ela surge de uma mutação, né, dentro da hemoglobina por causa da malária. E infelizmente a gente está vendo uns casos de malária aparecendo de novo aí na região do Conde. O que foi que aconteceu que a malária obrigou o corpo do ser humano a desenvolver a doença falciforme, doutor Alexandre? A malária, ela, ao longo da história natural, ela teve um papel favorável na seleção do indivíduo portador do chamado traço falciforme. Não é no paciente com anemia falciforme, no traço falciforme, um indivíduo que é AS. Você tem um gene normal e tem um gene S. Então, a malária teve um efeito positivo na seleção natural do traço. Por quê? Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem básica, certo? Faz de conta que eu não sei de nada sobre essa doença. Quem tem o traço falciforme e que mora hoje no Conde, ele tem menos chance de adoecer da malária ou não? A princípio, sim. Por quê? Porque o parasita da malária, quando ele infecta a hemácia, ela vai ser facilmente fagocitada pelo baço. O que demonstra o seguinte, porque essa hemácia fagocitada é o quê? Destruída no baço. Então, isso acelera o processo de destruição desse globo vermelho portador do parasita em nível esplênico, certo? Ao contrário do indivíduo que não tem o traço falciforme. O indivíduo AA, que é um indivíduo considerado normal, se tiver com o parasita malária, ele não vai ter nenhum benefício, só vai ter a doença mesmo. Certo. O que não quer dizer, no entanto, que a malária não possa ser grave num traço falciforme. Ele vai ter uma variável que poderá ajudá-lo do ponto de vista de história de evolução natural. Certo. Agora, se ele não tratar, ele vai ter o mesmo tipo de evolução nociva, inclusive com risco de morte. Né? Então não escapa, se brincar não escapa. É assim, não é uma questão não é uma vacina não. Não é vacina. Tá certo. Beto Palhano, 11h42. 11h42. Tem uma matéria aqui, Dalmo, que eu acredito que deve ter sido, não sei se foi você que publicou, que fala assim, no próximo dia 8, agora ninguém sabe que mês é que dia 8, com Júlio Américo. Ela fala o seguinte, que os representantes da ASPAR e a Liga Canábica vão realizar uma reunião conjunta para discutir a viabilidade do uso medicinal dos princípios ativos da cannabis sativa em tratamentos de sequelas da doença falciforme, principalmente aquelas relacionadas aos eventos de acidentes vasculares cerebrais e correlatos. O Júlio Américo, ele vai apresentar alguns estudos que comprovam a eficácia do óleo de canabidiol em caso de paralisia cerebral e quadros convulsivos. Eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários a respeito dessa possibilidade, como o senhor pensa sobre a questão de usar terapeuticamente a cannabis sativa, inclusive, principalmente, mais especificamente nesse caso aqui. Deixa eu complementar, doutor Alexandre. A questão mais do acompanhamento clínico, principalmente na questão da vasooclusão, porque me parece que o óleo aí, nessa situação, o óleo ele favorece um processo aí de dilatação também, coisa e tal. Eu queria saber, além dessa alternativa, do óleo da cannabis, as outras alternativas que o senhor conhece e sugeriria, além do tratamento clínico convencional? O tratamento convencional implica... A doença falciforme, ela se caracteriza por um fenômeno de vasooclusão em decorrência de uma deformação do globo vermelho, que por sua vez
consequência das alterações genéticas que Dalmo já falou, certo? Existe uma mutação no gene do indivíduo e a partir daí a hemácia passa a ter uma suscetibilidade à mudança de temperatura, infecção, pH, desidratação, uma série de eventos. Só para a gente entender, a hemácia muda de forma, né? Muda de forma, ela vira uma espécie de anzol, certo? E quando ela tem um aspecto de anzol, aí automaticamente ela pode obstruir o vaso e essa obstrução vai se caracterizar clinicamente com dor. E isso poderá trazer sequelas graves, inclusive evoluir para óbito. Então, o tratamento oficial, o tratamento médico, consenso geral, é hidratação abundante, analgesia, anti-inflamatório, avaliar risco de necessidade de usar antibiótico e acompanhamento para verificar a possibilidade de usar alguns outros remédios, tipo hidroxureia. Agora, o que é crucial, básico, elementar na anemia falciforme é, primeiro, ter noção da importância dela em âmbito social, a questão como uma questão de saúde pública, o problema de caráter genético, a disseminação e a prevalência na sociedade, para que nós tenhamos um programa de apoio estatal, receita estatal, para que nós possamos, desde o início, nasceu, fazer o teste de pezinho, chegar ao diagnóstico da doença falciforme e iniciar imediatamente todo um programa visando reduzir sequelas e complicações no paciente. Nós não curamos a anemia falciforme, nós podemos reduzir complicações, como uso de cuidado com infecções, uso de antibióticos, vacinação que tem que ser a mais intensa possível e precoce. E tem umas vacinas específicas, né? Específicas, além de todo o cortejo de vacinas que são necessárias na infância, nós temos que fazer uso da antemófilos, antipneumococo, antihepatite, eventualmente antimeningocócica, para que esse paciente tenha risco menor de processo infeccioso. Se esse tratamento não for feito em tempo hábil, nós teremos uma criança com várias sequelas, inclusive com problemas na sua inserção social, por complicações no estudo, atraso no aprendizado, até pelas crises falcêmicas, baixa autoestima, enfim, repercussões emocionais, psicológicas, dificuldade de inserção, muitas vezes até no ambiente familiar, no contexto familiar, quando não no social. Então, essa abordagem multiprofissional é básica. Além disso, nós temos que ter todo um cortejo de medidas de apoio, uma eventual necessidade de transplante de medula em algumas condições, e existe realmente algumas circunstâncias no paciente com anemia falciforme, quando existe um AVC isquêmico por êmbolo falcêmico, nós muitas vezes temos que fazer uso de regime de hipertransfusão e hidroxureia. Nessas condições, principalmente em regime de hipertransfusão, nessas circunstâncias é que se ventila, eu vi alguns comentários, pode entrar em sintonia com a pergunta do uso do canabiol. O que eu tenho visto, e é aparentemente consensual, ou pelo menos está predominante na concepção, é da possibilidade de usar o uso do canabiol nos pacientes com epilepsia. Tem se relatado muita melhora nesses casos, certo? O uso, além dessa linha, eu não tenho conhecimento de pesquisa científica que comprove o uso. Eu acho que, dada a condição de envolver um produto que tem diversas interfaces com delicadeza de opinião, até porque recentemente a gente tem visto muita discussão, libera ou não libera, produto da droga, as pessoas confundem se é a planta, se é a droga, se é o fumo, se é o canabiol, o que aqui que seja. Então, eu não conheço nenhuma instituição que esteja fazendo essa pesquisa, mas é óbvio que pode ser que ele tenha um efeito salutar, com redução de crise, com diminuição de período de internação, com redução de período de dor. É claro que pode. Agora, precisa
para a gente ter qualquer posicionamento sobre o assunto, uma pesquisa séria. A única coisa que eu sei sobre esse medicamento é nos pacientes confirmadamente com epilepsia refratária a esses anticonvulsivantes comuns. É verdade. O que eu li é que o canabidiol, ele funcionaria mais nas convulsões, né? E o THC, que é o princípio realmente que a gente conhece mais da maconha, nas dores. Inclusive, pessoas com câncer avançado e coisa e tal, têm usado o THC, né, o princípio do THC, para diminuir as dores, já que esses remédios mais químicos às vezes não funcionam muito bem. Mas é uma alternativa que está começando a surgir. Pode ser até que por se tratar de um produto com efeito sistêmico, no sentido de relaxamento, de deixar a pessoa mais relaxada, pelo menos é o que se comenta. Eu nunca usei para ter qualquer experiência nessa área, mas não tenho nenhum preconceito com quem usa. Então, a gente pode entender como uma possível linha de pesquisa e, em se confirmando esse efeito benéfico, poderá ser incorporado ao tratamento. Beleza, agora são 11 horas e 50 minutos, a gente está batendo um papo com o Dr. Alexandre Magno Pimentel de Oliveira, o cabo é até da minha família ainda, dá até um Oliveira aí no finalzinho. Doutor Alexandre, a Paraíba, ela só começou a fazer o teste do pezinho para anemia falciforme em 2010. Como é que está o levantamento dos casos de recém-nascidos? A gente sabe que essa doença, se ela é bem tratada no início, o indivíduo tem uma sobrevida e uma qualidade de vida melhor. O senhor tem um panorama hoje? Quantos pacientes? Existe... O senhor tinha um dado lá no ambulatório, esse dado evoluiu. Como é que está essa contagem? O que a gente tem visto é que existe uma heterogeneidade muito grande de percentagem ou frequência do gene S, ou da anemia falciforme, na população brasileira. Todos os estados que tiveram uma influência de migração de negros, você vai ter isso muito mais alto. Por exemplo, a gente sabe que na Bahia, que é o maior estado em termos por razões históricas, deve estar em torno de uns 13% a 14% de percentagem do gene S lá. Não quer dizer de pacientes portadores de anemia falciforme, devido incluindo os traços falciformes. Os traços. Minas Gerais comenta... parece que lá a percentagem é de 600, né, para cada como para cada, esqueci a porcentagem, mas seria de 600 para 1.000, não sei. Não sei, aí seria muito alto, aí seria 60%, entendeu? Mas eu sei que é o maior índice do país, na Bahia. Da Bahia. É da Bahia. No Rio a gente vê relato na faixa de 10%, Minas Gerais 7%, Maranhão deve também ter uma incidência muito alta. Eu sei que é 100 mil nascidos vivos. Eu sei que em Pernambuco, Recife, vários estudos já realizados em Recife, até para o colega Dr. Aderson Araújo, lá, que foi meu contemporâneo, e aqui em João Pessoa, onde nós já tínhamos feito esse levantamento, dá em torno, o Dr. Henrique Gil Nunes Maia, que é responsável pela disciplina de genética na UFPB, ele também fez a mesma pesquisa e encontrou em torno de 12%, e eu fiz um trabalho independente, encontramos 12%. A diferença nossa aqui, Pernambuco e Paraíba, para estados como Rio de Janeiro, é atribuída pelos historiadores, porque numa determinada época do século XIX, com a proibição do tráfico de negros, os estados mais pobres que estavam em crise aqui, como Pernambuco e Paraíba, venderam seus escravos para o Rio de Janeiro, o que diminuiu a prevalência aqui e, obviamente, contribuiu para lá. Independente disso, se nós tivermos então 12% de pacientes, isso quer dizer o seguinte: 2 em 100 nascimentos no estado da Paraíba, a princípio, tem o gene S, não a doença falciforme. Certo. Mas é óbvio que haverá cruzamento consanguíneo. O que demonstra claramente, e isso é reconhecido internacionalmente, que a anemia falciforme é a doença genética mais comum no mundo. Na América Latina, por razões óbvias, históricas, e na África, América Latina e América do Norte, indiscutivelmente a doença genética mais comum e a anemia hemolítica mais comum. E o problema central da anemia falciforme é a percepção, eu diria, responsabilidade dos órgãos públicos para com ela, certo? Como ela, no entanto, foi sempre tratada com discriminação,
por se tratar de um segmento social discriminado historicamente no país. E eu faria como Flávio Tavares, eu diria como Flávio Tavares, discriminação rima com hipocrisia, certo? Então, quando você trata esse segmento social com discriminação, e eu não estou me referindo à pessoa de pele negra, eu estou me referindo ao seguinte, ao segmento, seja negro, índio, mulato, como nós somos, ou qualquer outra percentagem, você deve se tratar de refletir quais são as doenças mais comuns e trazer um plano de saúde para aquele. Houve realmente a implantação do programa de anemia falciforme no país, que beneficiou de forma expressiva, porque a anemia falciforme, que já é um problema, eu posso diminuir esse problema se eu fizer um diagnóstico precoce, com medidas preventivas precoces. Entenda-se, vacinação, antibioterapia pelo menos nos 5 primeiros anos, necessidade de uso de hidroxuré em casos específicos e um acompanhamento para evitar complicações, para evitar risco de lesão renal, com insuficiência renal, lesão oftalmológica, com perda visual, com necrose séptica de cabeça de fêmur ou outras complicações que fazem parte do cortejo do paciente com anemia falciforme. Se essa doença for tratada de forma condigna, o paciente poderá levar uma vida normal, principalmente no Nordeste. Nós tivemos, você conheceu, aqui, paciente falcêmico, que vieram do Rio de Janeiro, porque não conseguiu suportar a doença lá, por causa das variações térmicas no Rio. Como a mesma coisa acontece em São Paulo. Se você mora, por exemplo, na Paraíba, tem uma vantagem. Menos em Campina Grande, né? Menos em Campina Grande. Campina Grande é uma situação... Não, ele está falando do litoral. Aliás, o doutor Alexandre me recomendou fique na beira da praia, que é melhor. Viver. Não é por opção, é por causa de questão de saúde. Exatamente. Mas assim, o senhor acha que melhorou na Paraíba essa coisa do governo acompanhar os pacientes, dar mais atenção nos últimos, de 2010 para cá? Não, o que eu sei é que houve um período de implantação de programa. Hoje mesmo tem uma orientação, tinha orientação para funcionamento de programa de diagnóstico de teste de pezinho no LACEN e encaminhamento desse diagnóstico para o Hemocentro e um serviço de acompanhamento no Arlinda Marques. Para que e acompanhamento também no nosso universitário, o que falta é sincronização, organização entre esses serviços. Porque é aí onde a gente cai, muitas vezes a culpa não é do Estado, a culpa muitas vezes são os egos que são difíceis de resolver. Porque se são todas organizações públicas, e sendo pública, ela tem a obrigação de atender ao público e não ao interesse privado de quem quer mandar, ela deveria estar focando o paciente que é o objetivo de atenção. Mas aí fica, pelo relato que você mesmo me trouxe, é que o Arlinda Marques não recebe paciente, o LACEN envia para o Hemocentro não tem uma estrutura adequada. Não avisa o Arlinda. Não avisa o Arlinda, os pacientes não são enviados adequadamente para o hospital universitário, o que é um problema. Porque se essas crianças forem bem atendidas, eles poderão ter uma diminuição enorme nas complicações durante a vida deles, certo? Eu tenho pacientes no consultório, tem plano de saúde e tem uma condição de vida razoavelmente estável, sem complicações. Quando você dá, aliás, a franca maioria das doenças, quando você, independente de ser genética, quando você dá uma estrutura adequada de atendimento, você, no mínimo, diminui de forma expressiva as complicações. E o problema do paciente com anemia falciforme é porque ela é marcada pela dor, crise de dor. E é impressionante como você consegue reduzir isso com um programa bem estruturado. Havia esse programa, está faltando uma sintonia entre os atores do processo. E com essa informação que você me disse, que o governo federal desativou o programa nacional, eu acho que cabe à sociedade cobrar do governo estadual e do governo federal, através do ministro da Saúde, que assuma a função para a qual ele foi instituído. Ou seja, zelar pela saúde da comunidade e não pelos princípios dele. Doutor Alexandre, pelo que o senhor está dizendo, então, a doença falciforme, sendo uma doença historicamente que atinge mais, vamos dizer assim, a população negra, e a gente sabe que no Brasil a população negra é
uma população que tem menos condições de sociais e coisa e tal. É uma doença social também, o senhor diria que ela claro. É uma doença social? O aspecto socioeconômico aí tem uma faceta mais do que atual. Uma demonstração dessa é que não se desativou o programa da HIV e desativaram o programa da linfosforme. É incrível, né? Eu não estou dizendo para desativar o programa da HIV. Eu acho que tem até que melhorar. Agora, quando não se discute isso e discute a linfosforme, é porque você tem um viés preconceituoso no processo. Beto Palhano? E o viés no Brasil é socioeconômico. Certamente. Manda um alô aí. A gente tá chegando aos finalmente. Inclusive, já estava esquecendo. Mandar um alô para dona Hilda Palhano, a matriarca da família, que está escutando o programa. Ela não perde. Ela sempre está perguntando: você tem programa hoje? Digo, tem. Ela tá lá no radinho dela escutando agora. Bom dia, dona Hilda, minha mãe. Aqui nós estamos aqui, olha, no programa já está terminando, mas eu terminei conseguindo mandar um alô para a senhora. Quem está com o rádio ligado também é Sanderli, Bento Júnior e Tiago Alves, viu? Todos eles envolvidos aí nessa história da Academia do Cordel, que são nossos ouvintes. A gente queria mandar um alô também para... São ouvintes oportunistas, estão escutando hoje porque tem a gravação da Academia do Cordel. Dizer para eles, está dito para vocês, companheiros. Também é Leonardo Varela e Fabiana Veloso, que está acompanhando a gente lá no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel. Agora são 12 horas pontualmente na capital de todas as paraibanas e dos paraibanos também. Esse programa é o Alô Comunidade. A gente faz ele todo sábado ao vivo aqui pelas ondas da sua rádio Tabajara AM. No dia de hoje a gente tem o prazer de receber e tirar mais dúvidas sobre anemia falciforme, sobre a questão de doenças do sangue, doenças hereditárias. Dr. Alexandre Magno Pimentel. Dr. Alexandre, qual é as indicações que o senhor faria, então, para a gente encerrar esse papo? Atualmente, uma família que tem nasce uma criança com doença falciforme, quais são as orientações iniciais que o senhor daria para a gente encerrar essa conversa? Em havendo uma criança com diagnóstico de anemia falciforme, tem que se recorrer imediatamente ao serviço de assistência pediátrica definida para esse fim, que no caso é o Arlinda Marques. Tem inclusive um excelente hematologista responsável pelo setor, que eu saiba, a doutora Joacilda, que é extremamente competente nessa linha de trabalho, que ela pode tranquilamente dar todas as informações necessárias para evitar complicações nessa criança. E não é para esperar a crise surgir. Ela tem que ser tratada logo com o diagnóstico. E se for no interior, doutor Alexandre, no interior do estado? No interior ela tem que procurar os serviços de hemocentro ou hemonúcleos para a partir daí ser orientada quem é que pode dar assistência a ela. Mais próxima, né? 12h01, Beto Palhano, vamos embora? 12h01, vamos embora. Para a semana temos mais outro programa, agora com o companheiro Fábio Mozart. E de hoje a 15 dias estaremos aqui mais uma vez, eu e o companheiro Dalmo Oliveira, para realizar mais um Alô Comunidade. Boa tarde agora, né? Boa tarde a todos e até o próximo programa. Até a próxima. Doutor Alexandre, mais uma vez, obrigado, viu? Nada, está sempre às ordens desde que seja para atender essa necessidade. Maurício, vamos lá. No próximo sábado tem São Pedro, mas vai ter programa no sábado, né? É com Fábio Mozart no São Pedro, no programa de São Pedro, viu, Beto Palhano? 12h02, a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Alô Comunidade. Boa tarde a todas e todos.